Testes de hipóteses sobre matriz de covariâncias, capítulo 6, de distribuições normais multivariadas. Então, nós estamos falando sobre testes para a estrutura de simetria composta. Já falamos praticamente quase tudo, né? Então, agora, nós vamos falar, que nós falamos dos estimadores, de vários resultados, de achar os valores, autovetores da matriz quando tem a simetria composta, dos estimadores de massa e verossimilhança, do massa da função de verossimilhança restrita e o teste da razão de verossimilhança que acabamos de falar. E as aproximações de Box 49, tanto a distribuição, aproximação aqui quadrado quanto a aproximação F. E agora vamos falar do teste para a estrutura de simetria composta, apresentado por Rowley, em 1963. Então, é um caso mais geral, em que nós não supomos homogeneidade das variâncias. Então, as variâncias da matriz de covariância, da sigma zero, são P variâncias distintas, não sigma 2 comum para todo mundo. E as covariâncias são todas distintas, mas elas são funções do ρ e das respectivas variâncias, né? Que eu disse padrão, raiz sigma 1, raiz sigma 2, 2, por exemplo, raiz sigma 1, raiz sigma pp, ρ, que é a covariância da variável 1 com a ps. Então, todas as covariâncias são funções do ρ e das respectivas variâncias das variáveis correlacionadas com o par de covariâncias que nós estamos estimando. Portanto, nós temos um ρ e mais P parâmetros a serem estimados em relação ao outro. Em vez de ser dois parâmetros, nós temos os P variâncias e um parâmetro comum de covariação, que é o ρ, que, uma vez determinado e determinadas as variâncias, especifica todas as covariâncias. Então, se você olha para a matriz, ela parece uma matriz não estruturada qualquer. Mas se você transforma essa matriz numa matriz de correlação, ela dá uma matriz equicorrelacionada, um na diagonal e ρ fora da diagonal. Então, não é fácil perceber isso de imediato numa observação amostral. Então, essa estrutura de equicorrelação com variâncias não homogêneas, né, é o que o Rowley fez a proposta para um teste. Esse teste é equivalente assintoticamente ao teste da razão de verossimilhança, que por sua vez é difícil de ser avaliado numericamente e possui forma muito complicada para ser obtida analiticamente, segundo os autores. Esse é um dos únicos testes que eu não derivei nesse livro. Tá? Então, para esse caso particular, não fiz. Então, nossa hipótese de interesse é que o nosso sigma tem essa estrutura sigma zero, em que as variâncias são heterogêneas e as covariâncias dependem dos pares de variâncias, né? Por exemplo, A1 com A2 é o ρ e a raiz quadrada das duas variâncias, sigma 1 e raiz quadrada de sigma 2, 2. Então, nós temos no modelo restrito, nós temos que estimar as P médias, as P variâncias e o ρ. No modelo restrito, nós temos as P médias, as P variâncias e as combinações de P 2A2 covariância. Então, por liberdade, obviamente, as P médias vão cancelar com as P do modelo restrito em relação ao modelo restrito. As P variâncias vão cancelar com as P variâncias nos dois modelos, de restrito e restrito. E o que nós vamos sobrar? No modelo restrito, PP menos 1 sobre 2 covariância e no modelo restrito só o ρ. Então, nós temos o grau de liberdade PP menos 1 sobre 2 menos 1. Então, a estatística que o Rowley propõe é uma estatística aqui quadrado, que depende do n menos 1 sobre 1 menos r barra, uma correlação média ao quadrado, a soma de todas as correlações do par de variável I e K, né, para I variando de 1 até P menos 1 e K variando de I mais 1 até P, quer dizer, acima da diagonal, 1, 2, 1, 3, 1, 4 até 1 P, depois 2, 3, 2, 4, 2 P, dos desvios da correlação para essa correlação média ao quadrado. Então, somamos em relação à variável 1, em relação à variável 2, etc.
menos uma correlação média da Ks-ma variável em relação à média geral. Esse desvio ao quadrado somado em relação a todas as P variáveis, vezes um gama chapéu aqui, uma quantidade de gama chapéu que depende tanto do P quanto do R bar. E ele fala que essa estatística, que é relativamente simples de calcular, possui distribuição assintótica aqui quadrado com P menos 1 sobre 2 menos 1 grau de verdade, como eu já havia comentado anteriormente. Então, esse RK é a soma de todas as correlações, a média aqui, em todas as correlações na linha. Eu somo fixo I, aliás, na coluna, ou na linha, tanto faz, né? Então, fixei a coluna aqui. Fixei a coluna 1, K igual a 1. Então, eu vou somar o R 1, não, o I tem que ser diferente de K. Então, eu somo o R 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, até o P1. Então, exceto o 1, que é 1, né? Então, eu somo e divido pelo número de elementos que eu somei, que é P menos 1. Então, eu tenho a média, o caso poderia ser a linha, eu somar a linha, né? Então, o caso seria a linha, variaria o I, por exemplo. Mesma coisa, né? Porque a matriz é simétrica. O R barra, eu somo todos os elementos acima da diagonal, da matriz de correlação, ou todos os elementos abaixo, e divido pelo número que eu somei, que é P menos 1 sobre 2. Aí, como está dividindo por uma fração, 2 passa multiplicando. Então, é a média das correlações. Posso somar todas as correlações exceto a diagonal, tirar fora a diagonal e dividir por P menos 1, né? Em vez de dividir por P menos 1 sobre 2. Foi um exemplo anterior eu fiz isso. E esse gama chapéu é uma quantidade que depende do P, P menos 1 ao quadrado, e do R barra, que é a média de todas as correlações. 1 menos R ao quadrado, P menos 2, que multiplica o menos R barra ao quadrado. Tá? Então, se as correlações forem todas iguais, isso tende a ser zero, isso tende a ser zero, né? Porque a média delas nas linhas vai dar igual, cada correlação é igual ao seu valor, caso extremo, né? Então, esse aqui daria zero, esse aqui daria zero, então essa quantidade daria zero, o quadrado seria zero, a maior evidência a favor de H0. E à medida que os R distanciam, essas somas de quadrados aqui, elas se tornam grandes. E aí o quadrado vai para infinito. Então, essa é a lógica desse teste. Eu não sei a derivação, não estudei esse artigo do Lowry, tenho vontade de fazer isso e de fazer a demonstração. No futuro, quem sabe, numa outra edição do livro, eu faça isso. Testar a hipótese de que a matriz de covariância da pastagem da Amazônia possui estrutura de simetria composta. Está errado também no livro, acabei de consertar aqui, porque eu percebi o erro lá. Então, está falando que é outro teste, mas não para estrutura de simetria composta, mas não necessariamente variância homogênea. Ou seja, é o teste da hipótese mais geral da equação 36, que é a hipótese que o Lowry propõe. Utilizando a matriz de correlação amostral, nosso R é uma matriz, né? A realização da matriz aqui são os valores observados dela, então por isso minúsculo, tá? Então é o valor observado, então é 1 na diagonal e fora da diagonal as correlações. Elas não têm duas mais parecidas, mas essa aqui diferenciou das outras duas, né? Então é a matriz simétrica. Então a média das correlações deu 0,7577. A média do R1, o R1 é esse mais esse dividido por 2, o R2 é esse mais esse dividido por 2, o R3 é esse mais esse, os dois aqui, né? Os dois aqui, dividido por 2. R1, R2, R3. Ou, do mesmo jeito, soma na linha, se quiser, só. Soma esses dois, divide por 2, soma esse com esse, divide por 2, soma esse com esse, divide por 2, que é a mesma coisa. Então, são as médias das correlações na linha ou nas colunas da matriz. Na sequência, então, o gama tio, que é a expressão aqui, tem o P, que é 3, tem o R barra, que foi 0,77 alguma coisinha, faz a conta, achou 1,2801. E substitui na estatística, N menos 1, 12 menos 1, 3 menos 1, 12, 1 menos o R barra 0,75, 75, né? Falei 77, 75, 77 ao quadrado. Essa soma aqui dá 0,08.
esse 1,28, essa outra soma deu 0,0200, fazendo essa conta, achei 11,15, com 2 graus de verdade. O valor P calculado foi 0,037, menor que 1%, menor que 5%, então no nível nominal de significância de 5%, esse valor P nos permite inferir que existe evidências significativas para nós rejeitarmos a hipótese nula, nesse nível nominal de significância de 5%, de estrutura de covariância de simetria composta com variâncias heterogêneas. Provavelmente porque essa covariância aqui deu bastante diferente das demais. Né? Então, não tem uma estrutura de eco-correlacionado. Então, esse é o teste de Lowry, que é bem simples. As referências que nós usamos aqui, ó, o artigo do Bartlett, é um artigo importantíssimo. Fatores para corrigir as aproximações Q quadrado, na série B do Journal of the Royal Statistical Society. Também no mesmo sentido, distribuição do critério de Lekler-Hood, da Biomet de 49, um artigo importantíssimo. O artigo do John, Distribution da Biomet, distribuição da estatística usada no teste de felicidade da distribuição normal, que eu apresentei. O Corin, distribuição da estatística usando para a matriz de covariância. Escrever a matriz de covariância. Lowry, que é o teste baseado da estrutura de simetria composta mais geral, que nós acabamos de apresentar. Está na matemática Annals of Mathematical Statistics, 63, Ledot-Wolff, que são os testes para alta dimensionalidade, Multigrebil-Boas, o livro famoso de Introdução à Teoria da Estatística do Multicolaboradores, o livro do Henter de Métodos de Análise Multivariada, o livro do Tim também de Estatística de Análise Multivariada Aplicada. Então, muito obrigado. E nós vamos fazer a segunda parte do nosso capítulo, que são testes para covariância agora de várias populações normais. Então, nós vamos falar do teste Bartlett multivariado, vamos fazer as derivações, do teste para independência de grupo de variáveis, que é importante em correlação canônica. Essencialmente é isso que nós vamos falar nas próximas aulas, que é a segunda parte desse capítulo, que agora está em outro arquivo, né, de slides. Então, que nós vamos falar do caso de várias populações envolvidas nos testes para covariância. Então, quero testar a homogeneidade das covariâncias multivariadas de K populações, ou I1 populações. Então, é o teste Bartlett multivariado, e a gente vai apresentar isso, que é a generalização do teste Bartlett univariado. Muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam acompanhando, e se precisar de algum detalhe, basta me mandar um e-mail. Até mais, obrigado.